Olá, eu sou Anderson Gomes, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Bem, no vídeo de hoje, para começarmos a nossa semana de vídeos, né? Para quem não sabe, temos 2 vídeos por semana por enquanto, geralmente um na terça e um na quinta, às vezes terça e sexta, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sentir espíritos, como que nós sentimos os espíritos à nossa volta. Isso é um tema bem importante para nós aguçarmos a nossa percepção, entendermos mais como a mediunidade funciona em nosso corpo, em nosso espírito, né? Em todo, digamos assim, o conjunto de quem nós somos neste momento. Vamos lá ao nosso vídeo? Então vamos começar o assunto, vamos falar sobre como nós sentimos os espíritos à nossa volta. Como isso acontece, como ocorre, como é que é essa percepção. Primeira coisa que nós temos que entender que nem tudo que nós sentimos é espírito ou é espiritual. Nós temos que sempre ter uma consciência firme da realidade. Então não podemos achar assim, eu senti um vento, eu senti um arrepio e já pensar que é um espírito. Eu olhei meio de relance e parece que eu vi um vulto, é um espírito. Não, nem sempre, pode ser uma sombra, um pássaro que passou, um inseto, pode ser uma série de coisas. E como nós vamos saber isso? Como nós vamos saber diferenciar? Tá? Bom, uma coisa importante, como sempre eu estou com meu cafezinho aqui, né? Uma coisa importante é que nem todos os espíritos à nossa volta nós podemos perceber. Então a mediunidade, ela existe em diversos níveis. Então assim, muita gente acha que quem é médium é uma coisa assim, o tempo todo está sentindo espíritos à volta, o tempo todo em qualquer lugar, vendo, enxergando. Então não é bem assim que funciona. Então é uma capacidade muito rara, seria muito rara você ver espíritos o tempo todo sem parar e sentir espíritos. Seria talvez até atormentador. Então, nós não conseguimos sentir exatamente todos os espíritos que estão à nossa volta e o tempo todo. Muitas vezes tem espíritos que estão próximos e nós não estamos sentindo, simplesmente não estamos sintonizados, a nossa mente está, como dizem, né, em outra vibe. Nós estamos em outro padrão vibratório e acabamos não sentindo. Tá? Então nós temos que ter consciência disso. Mas é claro, muitas presenças não tem como passar por desapercebida. Um dos pontos mais comuns, uma das coisas mais comuns que acontecem é o famoso arrepio, né? Eu senti um arrepio agora. Então nunca esqueçam. Primeiro, será que esse arrepio não foi frio? Será que não foi um ventinho que deu e você sentiu esse arrepio? Então a gente tem que ter sempre consciência. Como nós vamos saber se é um espírito ou não? Toda percepção de espírito vem acompanhada por sentimentos e modificações na nossa mente. Alterações, nós percebemos padrões de alteração. Então, um arrepio simples, sem nenhuma carga de sentimento, de pensamento, ele não é nada. Tá? Então, por isso que o médium tem que ter muito autocontrole para ele não viver dominado pelo medo. Porque se ele viver dominado pelo medo, também ele pode mascarar esse tipo de percepção. Ele pode sentir um arrepio e o medo dele já alterar o padrão vibratório dele e ele achar que aquilo ali é um espírito. Mas não é o próprio medo dele agindo. Então, o médium ele tem que estar sempre o máximo possível equilibrado para que quando tenha as percepções, ele saiba diferenciar, ele saiba colocar, né, num rol de análise, saber, o meu pensamento é assim, isso aqui foi de outra forma, então eu sei que isso aqui é uma percepção espiritual. A nossa mente carrega todo o tipo de percepção, é como se ela fizesse, né, o download do astral à nossa volta. Então nós estamos fazendo uma varredura, como se nós fôssemos um roteador Wi-Fi, né, detectando dispositivos que possam se conectar ou não. E nós podemos perceber esses, digamos assim, esses espíritos, essas consciências, né, essas outras
vidas que estão à nossa volta em outra dimensão. Então, o que mais nos faz sentir os espíritos à nossa volta é a alteração nos nossos sentimentos e humor. Prestem bem atenção nisso. Esta é a parte mais importante. O arrepio, às vezes a sensação de toque, de sensação de proximidade, sensação de alguém estar olhando para nós, tá? São sensações para você perceber que existe uma entidade ali, existe um espírito ali, uma consciência ali. Olha que eu estou falando 3 nomes diferentes para vocês que são de cada corrente diferente, seja espiritual, esotérica, da conscienciologia, né, da projeciologia, entenderem de formas, a mesma coisa de formas diferentes, tá? Então, todas as outras percepções são externas, né, de você sentir no corpo. Mas o que vem para sua mente como um download de informação do que está acontecendo à volta? Peraí, eu senti, vamos dar um exemplo, né? Eu senti que alguém está me observando e parece que é deste lado. E eu olhei e não tem ninguém ali fisicamente, né, na nossa dimensão. Mas eu senti um olhar de opressão, né? Um olhar agressivo. Aí você está começando a traduzir. Então aí você está tendo uma percepção real do astral, né? Você está começando a perceber o que está à sua volta e traduzir o que está. Porque a tradução vem para dentro de nós, vem para a nossa mente. Como eu falei, a repercussão no corpo é uma outra parte. Mas a energia ela vem para o nosso, digamos assim, para a nossa glândula pineal, que reverbera, que lança isso para o nosso sistema endócrino, né? Que lança isso do nosso sistema endócrino para as nossas glândulas, e essas glândulas geram, digamos assim, hormônios, que pode ser o cortisol, que pode ser a adrenalina, que pode ser uma série de coisas, e que pode gerar sensações no nosso corpo, nos nossos pequenos, digamos assim, as nossas pequenas terminações nervosas, nos pelos que dão aquele eriçamento na pele e o arrepio. Então vejam que nós recebemos a energia. O resto que dá no corpo é a repercussão. E aí nós temos que traduzir essa energia. Falando de uma forma bem simples, se é negativo ou positivo, se são sentimentos bons ou sentimentos ruins, pensamentos bons ou pensamentos ruins. De uma forma geral, quando é uma presença positiva, por exemplo, um bom espírito nunca nos oprime na sensação. Quando tem uma sensação de um bom espírito se aproximando, seja ele um bom simples, digamos assim, ou um muito elevado, tem uma sensação agradável, né? Então, por exemplo, um espírito simples, amável, nos dá uma sensação agradável, de conforto, né? Uma sensação que nos faz sentir como se nós estivéssemos sendo abraçados ali, né? Então dá uma espécie, digamos assim, como é que eu vou explicar? Sabe aquele momento que você quer se sentir bem e alguém te ajuda, vai lá e te abraça, te dá um carinho e fala uma palavra boa para você se sentir bem? É essa sensação, você se sente confortável, né? Então você se sente acolhido com aquele espírito. E ali daquelas ideias você começa a captar se vem pensamentos de amor, pensamentos de alegria, né? Um espírito muito elevado te dá, além dessa sensação de amor, de plenitude, lhe dá uma sensação de reverência para a maioria das pessoas, tá? Por quê? Porque normalmente um espírito muito elevado, ele tem um aspecto de energia, né? Um aspecto e até, digamos, fazendo uma brincadeira com as palavras, um espectro de energia que nos deixa um pouquinho abaixo, a gente se sente abaixo dele. Por quê? Porque ele alcançou uma espécie de quase perfeição, né? De não sentir certas coisas humanas que nós sofremos com elas ainda, né? Certos tipos de sentimentos. Então, a bondade dele, o padrão vibratório, nos faz sentir uma espécie de reverência. Parece que nós temos o desejo até de nos ajoelhar, tá? Então é como aquela sensação, como pessoas dizem assim, eu vi um anjo, né? E aí eu senti vontade de ajoelhar e acontece realmente, nós temos vergonha de nós mesmos, nós sentimos vergonha dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos mais baixos, das coisas que nós fizemos,
Porque é como se nós ficássemos transparentes perto dele, né? Um espírito elevado é como se nós fôssemos um vidro para ele, né? Uma folha de vidro, ele vê tudo através de nós. Então não tem como nós escondermos pensamentos, sentimentos, o que nós já fizemos, deixamos de fazer, ou quisemos fazer, não fizemos. Um bom espírito nos faz sentir, digamos assim, ligados com o todo, né? E é claro que aí, através dessa conexão, muitos pensamentos vêm, pensamentos em relação ao universo, às coisas do mundo, realidades, digamos assim, do plano espiritual em relação à matéria e uma série de coisas. Conversar com eles, aí já é um outro vídeo, né? Eu estou falando da sensação, né? Da sensação que nós temos. É claro que mentalmente nós podemos conversar. Como nós falávamos, na questão dos espíritos mais negativos, você vai sentir opressão, o medo, a raiva, a revolta. Então são sentimentos que vão ser transferidos para você momentaneamente. A importância, mais uma vez, a importância do médium se autoconhecer. Se você tem um padrão vibratório, que o teu pensamento é muito oscilante, você está sempre mudando de humor e, digamos assim, explodindo, ficando com raiva, ficando revoltado, ficando triste, você tem que nivelar o seu padrão vibratório o máximo possível, na questão do equilíbrio, para que você possa identificar essas outras percepções. Porque você de repente está nesse padrão e está dizendo assim, não, tudo isso é espírito. Não, tem que ver se tudo isso não é você, né? Até que ponto é você? E aí, em que momento você vai nivelar isso e você vai poder começar a identificar, tá? Então, se você está num padrão mais nivelado, se sentindo bem, está lá tranquilo em casa e começa a ter essas sensações de modificação, porque às vezes elas começam muito pequenas e por sintonia, nunca esqueçam da sintonia, tá? Você pega um pensamentozinho lá de sentimento de revolta. Por exemplo, você começa a ter uma lembrança do trabalho. Eu estava no trabalho e de repente eu fiz uma coisa e quem levou o crédito foi outra pessoa. E aquele sentimento, aquela lembrança começa a te dar uma sensação de revolta, de injustiça. Dessa sensação de injustiça, outras sintonias podem ser puxadas do astral de diversas formas. Um espírito próximo pode começar a dizer para você mentalmente, você não é valorizado, realmente, se eu fosse você, eu dava o troco. E essas sensações vão crescendo. Se você não tiver a habilidade de, como eu falei, ter os teus sentimentos mais nivelados, mais equilibrados e resolvidos dentro da sua cabeça, né? Não é como a gente fala assim, engolir sapo, ter sangue de barata, não. É ter os teus sentimentos resolvidos dentro da tua mente, as coisas resolvidas e devidamente identificadas. E aí você vai começar a separar. Opa, eu estava tendo este sentimento aqui em relação ao trabalho, mas por que veio uma resposta tão forte de revolta? Peraí, não é para tanto. Aí vocês vão começar a identificar, peraí, esse caso que aconteceu é facilmente resolvido com uma conversa. Por que veio aqui um pensamento tão forte, me induzindo a dar uma resposta muito maior do que o que aconteceu? Então aí onde nós conseguimos começar a identificar e sentir os espíritos que estão à nossa volta. A sensação de conexão é muito boa, a sensação dos bons espíritos, é muito legal a gente ter essa situação de você percebê-los à nossa volta e sentir a colaboração dos bons espíritos. Por exemplo, quando eu faço o vídeo aqui com vocês, eu tenho a colaboração de outros espíritos. Muitas vezes eu estou falando coisa, estou indo numa linha e vem alguém e lança uma ideia, né? Diz, olha, fala tal coisa, que é importante, insere isso no assunto que isso vai servir para alguém. Vocês não sabem, mas muitas vezes tem um espírito próximo, um bom espírito que está com vocês, né? Em um certo momento, e esta necessidade é levada para outro, que chega algum que vai falar para mim ou para outra pessoa que produz vídeo, né? Esse padrão de vídeo na internet, e essa ideia vai ser lançada para que você ouça, né? Para que você saiba, para que responda a tua pergunta. Ou, digamos assim, ajude a resolver aquele teu momento
na vida. Não é magia, gente, isso aí é comunicação, é pegar a informação aqui, levar para outro e de alguma forma tentar ajudar. Então é uma verdadeira rede de bons espíritos ajudando. Entenderam como é que funciona? E você aí achando que você está sozinho, né? Sofredor, achando que ninguém presta atenção na sua vida, que você está abandonado, que você não tem ajuda. Pois é, não é bem assim que funciona, né? E nessas sensações que nós sentimos, nós temos que entender que nós não podemos somatizar, a não ser que essa soma seja para, digamos assim, como pegar esses sentimentos, esses pensamentos que vêm e colocar como se fosse numa tela. Sempre mentalize quando vem esses pensamentos, principalmente o negativo, né? O positivo, gente, pode absorver à vontade, isso aí é uma maravilha, né? Ou quando vem de um bom espírito. Mas do espírito negativo, coloque como se ele estivesse numa tela. E faça uma análise, como se você fosse um cientista, um analista. Coloque esses pensamentos numa tela e analise um por um. Não traga ele para dentro de si, achando que isso tudo é seu, né? Coloque numa tela e você analise cada um deles. Isso veio assim, assim, neste momento, naquele momento, e aí você vai começar a ter outras percepções de como isso tudo ocorre. Então, digamos assim, você vai estar assistindo essas sensações. É parecido com aquela técnica da caixa que a gente fez num outro vídeo, tá? Então, sempre tomar cuidado com a somatização, assistir, perceber, analisar, cuidar do nosso padrão vibratório, porque senão, gente, se nós não cuidamos de todo o nosso padrão vibratório, nós não temos capacidade de perceber, tá? Então, espíritos transmitem energias sutis. Então, para nós percebermos essas energias sutis, nós temos que ter um certo equilíbrio para saber como captar. E muitas vezes não são nem espíritos, são energias de locais, são energias de massas, digamos assim, que foram construídas, de energias de várias pessoas que se uniram e como uma nuvem, né? Digamos assim, navegam pelo astral, essas massas de energia. Podem ser energias de pessoas pensando em nós à distância. Então, nós temos que aprender a identificar tudo isso e trabalhar. E nós vamos saber se fazemos essas técnicas, né? Como eu expliquei para vocês, né? Dá até para dar um nome, né? Técnica da tela, de colocar esses sentimentos, essas ideias em uma tela para que nós possamos analisar. Então, vamos testar isso, vamos experimentar isso. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí. Poxa, faz um tempo que eu não peço para dar like no vídeo, né? É que na verdade eu não me importo, gente, com essas coisas, mas é que em verdade é importante para o YouTube, né? Para o canal ser divulgado e tudo mais. Mas é que às vezes, na maioria das vezes eu esqueço, né? Então, se você gostou do vídeo, dê um like aí no vídeo. Compartilhem com seus amigos, dê ideias aí, fale o que você achou, se você testou o que a gente falou e funcionou, né? Vá lá no nossa página no Facebook, no nosso grupo no Facebook, fale o que você está achando, dê ideias de novos vídeos, seja sempre bem-vindo. Essas eram as ideias que nós tínhamos para hoje. Eu desejo para você que você tenha uma ótima semana, uma semana muito abençoada, que tenha muita luz nos teus passos, que você tenha bons dias de trabalho, se você está de férias, que tenha boas férias e que você possa transmitir também toda essa luz para os seus entes queridos, para os seus amigos e até para as pessoas que te odeiam também, porque nós temos que também amar os nossos inimigos, como dizia o nosso Mestre Jesus. Então fique sempre com muita luz e muita paz. Até o próximo vídeo.